vez aqui de volta com uma aula sobre o sistema operacional Linux, mas agora vamos para algo mais prático em relação a essas provas de concurso, um pouquinho fora aí da nossa parte teórica tradicional. Que parte prática é essa? O que nós vamos chamar de diretórios Linux. O que são os diretórios Linux? É como se fossem as pastas do sistema operacional Linux. Quando usamos o Windows, estamos acostumados com pastas dentro de unidades. Já quando vamos utilizar o Linux, esse conceito muda um pouco. Porque no caso do Linux, os diretórios, que é como se fossem as pastas, eles estão atrelados a um diretório raiz. E as unidades de armazenamento de dados também estão atreladas a esse diretório raiz. Diferente do que acontece no Windows, onde o diretório raiz é a raiz de armazenamento da própria unidade. Aqui no Linux não, nós temos um diretório raiz do sistema, e é dentro deste diretório raiz do sistema que a gente tem a ideia de acesso, inclusive às próprias unidades de armazenamento, os outros arquivos e os outros diretórios. Agora, como é que isso funciona na prática, na prova de concurso? Bem, as provas de concurso costumam, quando se referem aos diretórios, primeiro elas podem fazer questões citando exemplos de diretórios e perguntando se esses são exemplos típicos de diretórios nas diversas distribuições Linux. Esse é um primeiro ponto, né? Segundo ponto importante a destacar. Eu tenho que saber para algumas provas de concurso, pelo menos, a principal função de cada um destes principais diretórios. Então, nós vamos estudar a partir de agora isso. Nós vamos começar a pensar na função de cada um desses principais diretórios do Linux. Aqui eu mostro uma imagem mostrando esses diversos diretórios através de um gerenciador de arquivos de uma determinada distribuição Linux, como vocês enxergam aí na tela, mas vamos começar devagarinho a história. Eu vou começar falando sobre o diretório raiz do sistema operacional Linux. Quem representa o diretório raiz? Quando tu pensa lá no Windows, é muito comum alguém me dizer assim, o diretório raiz lá no Windows é C:/. Bem, isso porque aquela pessoa instalou o sistema operacional numa partição que foi reconhecida como unidade C, e essa unidade C ficou sendo a representação do diretório raiz daquela unidade de armazenamento no Windows. Aqui é diferente. Aqui no Linux, quem exerce a resposta de prova, a função de diretório raiz, é a barra. Então, essa barra vai representar o que nós chamamos de diretório raiz do sistema de arquivos utilizado pelo Windows. Então, se um dia cair na prova exatamente aí, né, essa barra representa o diretório raiz do sistema de arquivos do Linux. Tá certinho. E o que seria o diretório raiz? É aquele que dá origem aos outros. É dentro deste diretório raiz que nós temos acesso aos outros diretórios do sistema operacional Linux. Vamos dar um primeiro exemplo de um desses diretórios. Exemplo, /bin. /bin. O que seria o diretório /bin? Bem, esse é um diretório que contém os executáveis de comandos básicos do sistema. Quer dizer, aqueles comandos mais básicos de operação do sistema devem estar armazenados dentro deste diretório chamado /bin. Então, repetindo, /bin, se cair na prova é claro, contém os executáveis de comandos básicos do sistema. Porque para operar um sistema, eu preciso ter alguns comandos básicos, comandos esses que a gente vai discutir mais tarde, porque também temos que saber quais são esses comandos básicos do sistema. Mas, por enquanto, como é o estudo dos diretórios, tem que saber que /bin é o diretório que armazena os executáveis destes comandos básicos para a operação do sistema, porque eu preciso de comandos para realizar as operações do sistema. E esses comandos básicos é que vão estar no diretório /bin. Ok, pessoal? Beleza. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve no nosso canal e na próxima aula a gente volta ainda falando de mais e mais diretórios deste sistema operacional Linux. Até a próxima aula, então, bons estudos!